Seja muito bem-vindo ou bem-vinda novamente ao meu canal. E hoje nós daremos continuidade à leitura do livro Todas as Deusas do Mundo, do Claudinei Prieto. No último vídeo a gente fez a leitura do conto de Afrodite, segundo este livro. E hoje eu vou seguir a sugestão de uma inscrita muito querida, que é a Ingrid. A Ingrid que tá sempre aqui me apoiando. Nossa, acho que faz uns 2 anos já. Mesmo no meu sumiço, no meu hiato, ela tava aí comentando. E com certeza ela me ajuda muito, me inspira muito a fazer vídeos novos. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada. Então, vamos ler o conto de Lilith, que foi a sugestão dela. Lembrando que esse livro é um livro com teor mais religioso. Ele é de um autor que escreve muito sobre a religião Wicca. Então, todos os contos, todos esses mitos, eles têm um pouquinho desse lado mais religioso. Vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem de Lilith. Assim a gente consegue enxergar melhor ela, né? A representação dela. Foca. Então, vamos começar. Lilith, a primeira feminista. Lilith foi a princípio uma deusa sumério-babilônica chamada Belit-Ili, ou Belili, que parece ter ocupado um lugar alterado na religião judaica, similar à integração de vários deuses pagãos, como demônios ou espíritos infernais. Com isso, a lenda de Lilith foi excluída da Bíblia. Ela é o resultado da tentativa rabínica da assimilação de Belili na mitologia judaica. Para os canaanitas, Lilith era chamada de Baalat, a Divina Senhora, que se tornou uma grande deusa das tribos que resistiram à invasão dos vaqueiros nômades. Era descrita como uma deusa com longos cabelos e ornada de asas, com um corpo sensual e pés em forma de carne, que nem na imagem. Aparece, geralmente, sem roupas, representando sua natureza indomada. Muitas vezes é representada sobre um leão e portando a coroa sumeriana da realeza. Seus primeiros mitos são originalmente encontrados na Suméria. Seu nome vem da raiz liu, que significa ar, e a palavra antiga, mais conhecida associada a ela, seria Lili, no plural Lilito, que aparentemente possui a definição de espírito. Em antigos tempos, era comum encontrar palavras associadas ao ar e ao sopro, que também eram utilizadas para espírito. Deduzimos daí que Lilith era então um específico tipo de espírito. Datando mais de 2300 AEC, Lilith é uma deusa sumeriana, hebraica e muçulmana. Considerada filha de Mehibatel, é uma divindade extremamente complexa. Sua imagem muda de cultura para cultura, tornando-se mais e mais demoníaca conforme os valores patriarcais começam a dominar. Lilith era como uma súcubo sumeriana, e encontramos uma criatura entre os sumerianos e babilônicos com o nome de Ardat-Lili, considerado um demônio em forma de uma jovem mulher que vagava pela noite, enviando sonhos eróticos aos homens para roubar seu sêmen e vitalidade espiritual. Lilith era a deusa que juntava homens no templo de Inanna,
para participarem nos ritos sexuais realizados em homenagem à deusa. Era considerada a mão esquerda de Inanna. Como resultado, ela passou a ser conhecida como sedutora de homens e meretriz. Entre os povos semíticos da Mesopotâmia, ela foi primeiramente semelhante a Lil, uma deusa sumeriana que enviava seus poderes de destruição pelos ventos, raios e tempestades. Quando a moral judeu-semita passou a ser dominante no Oriente Médio, seu culto se uniu ao de Lamashtu, um demônio feminino conhecido na Síria como devoradora de crianças. Nessa época, ela adquiriu sua caracterização como um demônio de asas que voava à noite, mãe dos íncubos, com o poder de assumir a forma de coruja. Muitos pensamentos e fantasias foram criados a seu respeito. Como suas filhas, as Lilin, que foram modelos para a criação dos legendários súcubos, demônios femininos que seduzem e atormentam os homens em seus sonhos, sugando sua energia vital e copulando com eles. Acreditava-se que elas poderiam atacar as mães e os bebês. Isso passou a ser tão difundido e acreditado que inúmeros rituais, amuletos, talismãs e preceitos foram desenvolvidos pelos hebreus para proteger o recém-nascido dos possíveis ataques de Lilith e das Lilin. Tais costumes perduraram até a Idade Média. Os gregos adotaram a ideia das Lilin e passaram a chamá-las de Lamiae, as filhas de Hecate. Isso fica claro no mito hebraico sobre Lilith. Dizem as lendas que Lilith rejeitou Adão, o primeiro homem, quando ele tentou forçá-la a ocupar uma posição submissa, sexualmente e em essência. Lilith foi a primeira mulher de Adão. Todas as vezes que eles se uniam sexualmente, Lilith demonstrava insatisfação por ficarem baixo. Ela não gostava de ter que suportar o peso do corpo dele, de ter que abrir o seu corpo para ele e ser dominada. Acreditava que era o seu direito ser igual a ele, pois tinha sido feita da mesma forma. Adão se recusou por sucessivas vezes a inverter a posição na hora da relação, pois a ordem não podia ser mudada, mas Lilith lutava por igualdade. Quando ela percebeu que não iria conseguir, rebelou-se e então o amaldiçoou e foi embora. Usando seus poderes mágicos, voou para o Mar Vermelho e lá estabeleceu sua nova morada. As versões mais patriarcais das lendas de Lilith contam que, após sua partida, ela teria copulado com vários demônios e tido vários filhos deles. Jeová, tentando trazê-la de volta, enviou seus anjos Sanvi, Sansavi, Samangelaf para convencê-la a voltar. Mas ela se recusou e rejeitou suas ordens. Algum tempo depois, Adão sentiu muita falta de Lilith e Jeová decidiu criar uma nova mulher, Eva, para lhe fazer companhia. Ao saber, Lilith transformou-se numa serpente e enrolou-se na árvore do conhecimento, tentando mostrar a Eva a necessidade de ela buscar sua liberdade. A deusa convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento, e assim Eva se uniu sexualmente com Adão e dessa união nasceram filhos. Os anjos enviados por Jeová para buscar Lilith acabaram matando seus filhos para puni-la por ter se disfarçado de serpente e tentado Eva a comer o fruto da vida. Lilith ficou extremamente abalada com a morte dos filhos e tentou matar os filhos de Adão como Eva. Os anjos enviados por Jeová queriam impedir que Lilith disseminasse ainda mais a sua maldade, já que seu ódio contra Adão e Eva recairia sobre todas as gerações seguintes.
Eles então fizeram Lilith jurar que jamais se aproximaria de nenhum recém-nascido e que não faria mal nenhum aos seres humanos, onde quer que visse o nome dos anjos. Como não podia vencê-los, ela concordou em não se aproximar de nenhum bebê protegido pelo amuleto com o nome dos anjos Sanvi, Sansavi e Samangalef. No entanto, essa história sobre Lilith só aparece na época medieval, no controvertido livro O Alfabeto de Ben-Sira. Os primeiros hebreus acreditavam que ela teria bebido o sangue de Abel depois que ele foi morto por Caim e que o Mar Vermelho era o seu ventre, que teria dado origem a todas as coisas. Talvez exista uma conexão entre Lilith e a deusa etrusca Leite, que não tem face e que aguarda no portão do submundo ao lado de Eita e Persephone, as almas dos mortos. O submundo, desde os tempos imemoráveis, é o símbolo do útero. A admissão no submundo pode ser simbolizada como a própria união sexual, mas uma conexão com os atributos associados a Lilith. A religião patriarcal tentou aniquilar Lilith por meio de sua demonização. Em seus mitos, eles se esforçaram para destruir a deusa pelo medo, criando temor e terror ao redor dela, distorcem todos os seus aspectos de morte e regeneração. As histórias exemplificam a aversão às mulheres na religião patriarcal e a atribuição de todos os males às mulheres, principalmente o mal da sexualidade feminina. Lilith foi considerada uma devoradora de crianças, quando de fato ela é primordialmente considerada uma deusa que trazia bênção para os bebês, fazendo cócegas em seus pés enquanto dormiam e que os protegia em seus 19 primeiros dias de vida. Esse bom aspecto da deusa foi desviado com a imposição das religiões patriarcais, quando passaram a afirmar que mulheres não teriam honra, exceto com seus maridos. As mulheres foram condicionadas a se casar e ser submissas, e Lilith, a deusa independente, que impulsionava para a libertação das garras dominadoras, fazia as mulheres escutarem suas energias, direcionando-as para a liberdade e igualdade. A princípio, ela foi cultuada como uma deusa do nascimento, da sensualidade e do poder. Suas lendas sobre a rebelião contra os padrões patrilineares a classificaram como a primeira feminista e como a primeira esposa. Suas histórias sobre a determinação e luta pela independência são muitas. Lilith representa a aceitação da auto-verdade, não importa quanto custe, e é mostrada com animais de realeza e sabedoria. Representa também o desafio feminino e a força. O resultado de seu ataque aos homens à noite simboliza a vingança da mulher sobre o homem que tentou feri-la e tolhi-la. Os povos antigos acreditavam que ao ouvir o grito de uma coruja era sinal de que Lilith estava por perto. Um dos seus títulos era Grito da Coruja, e isso é fácil de entender, já que ela simbolizava o grito e clamor de todas as mulheres. Com ela, as vozes e os desejos de todas as mulheres podiam ser ouvidos. A voz da natureza humana não pode ser reprimida. Lilith é o primeiro instinto do espírito livre. A coruja também simboliza conhecimento. Algumas histórias a respeito de Lilith nos falam de sua árvore de salgueiro, árvore muito sagrada aos sumerianos, que, de acordo com os mitos, teria sido plantada na terra pela própria Inanna. Acreditava-se que Lilith morava em um ninho do salgueiro, às margens do rio Eufrates. Essa árvore, ela compartilhava com Zu, um deus sumeriano da tempestade. Em um dos mitos, Gilgamesh, um herói sumeriano, aproximou-se dessa árvore com 400 machados e Lilith e Zu voaram para longe. Lilith preferiu desaparecer a ser dominada e submetida à vontade alheia,
já que Gilgamesh, nesse mito, simbolizava o patriarcado. Lilith representa a essência da mulher que deu o presente do grão, a criadora, a mãe, a protetora, aquela que deu nascimento à lua. Ela não pode conceber a inferioridade de nenhum ser, um conceito muito distante da sociedade moderna. Lilith é alegria, força, poder, conhecimento, sexualidade. A energia de Lilith é viva, faminta e natural. Ela é pulsante, primal. Essa deusa simboliza a consciência de absoluta igualdade entre o homem e mulher. Essa igualdade é reforçada pelo potencial andrógeno em suas lendas. Sem suas bênçãos, as águas da vida recaem em conhecimento empoeirado. Ela é o aspecto instintivo, o aspecto terreno do feminino e as lembranças da incorporação do despertar sexual. E assim finaliza-se o capítulo da deusa Lilith aqui no livro Todas as Deusas do Mundo. Eu achei ela até um pouco semelhante com Afrodite, na verdade. Tem toda essa questão de feminilidade e sexualidade. Ambas têm muito isso. Então, continuem deixando sugestões, por favor, de vídeos que vocês querem ou das próximas deusas, se vocês quiserem que eu continue lendo esse livro. Eu acho ele bem interessante, acho bem legal conhecer sobre essas diferentes deusas. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho. E eu volto em breve. Desejo-lhe uma boa noite de sono, um bom descanso e bons sonhos. Um grande beijo, um abraço e até mais.